Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te ensinar a você restringir abas do seu relatório para pessoas específicas. Então, por exemplo, você tem 5 abas no seu relatório e você quer que o diretor da empresa consiga ver todas. Só que você quer que um analista só consiga ver uma página, você quer que outro analista só consiga ver outra página e assim por diante. Então eu vou te ensinar isso nessa aula. Para a gente começar, não esquece de sentar o dedo aqui no like se você gosta desse tipo de conteúdo, porque se você deixar o like, o YouTube começa a te recomendar mais vídeos nossos e mais vídeos de Power BI como um todo. Então, senta o dedo no like e não esquece de baixar aqui na descrição o arquivo da aula que eu vou usar para você conseguir praticar na sua casa. Então, sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, primeiro de tudo eu preciso fazer um disclaimer que é o seguinte: não existe uma opção pronta para a gente no Power BI para conseguir fazer isso que eu falei, de restringir abas diferentes para pessoas diferentes. Então não existe isso no Power BI. Então, mas aluno, se não existe, como é que você vai fazer? A gente vai fazer uma gambiarrazinha, um ajuste técnico, mas então já estou deixando esse disclaimer logo de cara porque não existe uma funcionalidade nativa no Power BI para fazer isso. Existe uma outra funcionalidade que é o chamado RLS, Row Level Security, ou seja, é chamado de segurança a nível de linha do Power BI. O que é segurança a nível de linha? Só para a gente dar uma olhada aqui, eu tenho uma tabela, eu tenho na verdade na guia dados aqui algumas tabelas. Então tabela com as vendas da marca hashtag, tabela com as vendas da marca Lacoste, tabela com as vendas da marca reserva, tudo fictício aqui obviamente. Então, no Power BI o que existe é o RLS, que é o segurança a nível de linha, Row Level Security, que é basicamente você virar e falar, putz, não, eu só quero permitir que tal pessoa só veja determinadas informações. Por exemplo, só veja as vendas dos produtos de tipo bota, beleza? E o que eu estou fazendo é, na verdade, restringindo as linhas às quais a pessoa vai ter acesso. Não é exatamente ela vai ver a tabela com uma parte das linhas, mas ela vai ver o relatório somente contabilizando as informações das vendas de bota. Então é como se a gente estivesse restringindo as linhas das nossas tabelas que vão alimentar o relatório somente para o tipo bota, por exemplo, entendeu? Ou então para outra pessoa eu quero restringir o tipo casaco. Então é como se eu viesse aqui no tipo e estivesse restringindo casaco. Então eu estou limitando as linhas da minha tabela e, consequentemente, se eu estou limitando a quantidade de linhas da minha tabela, o meu relatório vai ser limitado somente a mostrar as vendas do tipo casaco e assim por diante. Então, isso existe no Power BI, mas... então, existe segurança a nível de linha, mas não existe segurança a nível de aba, por exemplo, mas a gente vai fazer um ajustezinho para conseguir tentar chegar o mais próximo possível disso. Como? É o seguinte, eu já fiz aqui uma outra aula, mas só para dar uma palhinha, que é, você consegue ter uma navegação entre páginas diferentes do seu dashboard usando um botão e um filtro, uma segmentação de dados. Então, primeiro deixa eu te mostrar o dashboard. A gente tem esse menu, a gente tem a aba com as vendas da hashtag, a gente tem uma outra aba que é praticamente igual, só que com vendas da Lacoste, e uma outra aba que é praticamente igual, porque tem os mesmos tipos de gráficos, só que da marca reserva. Tranquilo? E aí, qual que é a ideia para a gente conseguir limitar para qual aba a pessoa vai poder ir? Primeiro de tudo, eu preciso ocultar todas as abas. Então, como é que eu oculto a aba? Venho com o botão direito na aba e ocultar página. Então, eu já fiz isso, por isso que ele está aqui com esse símbolozinho de oculto, do olhozinho riscado. Mas, aluno, se está oculto, por que você consegue abrir? Porque aqui eu estou no meu arquivo do Power BI. As abas não vão ficar ocultas aqui. Elas vão ficar ocultas na hora que eu compartilhar com outra pessoa o relatório de forma online. A gente nunca compartilha com alguém o arquivo original do Power BI. Tranquilo? Beleza, eu tenho o menu que ele não vai ficar oculto. Beleza, mas outra coisa, aluno, se as abas estão ocultas, como é que a pessoa vai para as abas? Bom, as abas estarem ocultas não quer dizer que a pessoa não consegue acessar elas, quer dizer que a pessoa não vai conseguir ter o nome da aba para clicar, mas ela consegue de outras formas. Por exemplo, essa forma aqui que eu comentei, que é a pessoa tem uma segmentação de dados, ou seja, um filtro, e nesse filtro ela consegue escolher qual é a aba que ela quer ver. Por exemplo, eu quero ver a aba da Lacoste, então vou clicar na Lacoste. Depois de clicar na aba da Lacoste, que essa marca vai estar selecionada aqui no filtro, eu posso clicar aqui no botão e ele vai me levar para a aba Lacoste. E aí no menu, se eu trocar aqui para, por exemplo, reserva e clicar no botão, ele vai me levar para a aba da reserva e assim por diante. Show! Alon, como é que você faz isso, então, de criar esse filtro para ir para o dashboard e assim por diante? Bom, eu já fiz isso em uma outra aula aqui no canal do YouTube, mas vou dar uma explicada aqui resumida. Bom, é o seguinte,
Primeiro de tudo, você precisa ver quais são os nomes das suas abas. Nome hashtag, nome Lacoste e nome reserva. Você precisa criar uma tabela que contenha o nome dessas abas, que foi exatamente o que eu fiz nessa tabela chamada de marcas. Eu escrevi exatamente os mesmos nomes, sem mexer uma letra, aqui ó, hashtag, Lacoste e reserva. Como que eu fiz isso? Clicando aqui, vindo aqui na guia página inicial, e aí você vai ter esse botãozinho de inserir dados. Então você vai clicar em inserir dados. E por aqui você consegue preencher, por exemplo, a hashtag, reserva, Lacoste. E aí você pode dar um nome para essa coluna aqui, por exemplo, marcas, e dar um nome aqui para a tabela. Marcas, só, pode dar o mesmo nome. E aí você clicaria em carregar, mas eu já fiz isso, por isso que eu tenho uma tabela chamada de marcas. Tranquilo? Beleza. E aí, qual que é a ideia aqui agora, por exemplo? Então, se eu tenho a tabela de marcas, quer dizer que eu tenho uma lista com os nomes das minhas abas. Então, tem que ser esses nomes aqui, tem que ser exatamente os nomes que estão aqui nas abas. Então, se a minha aba chamasse hashtag aba, lá também teria que estar escrito a hashtag aba, tranquilo? Mas vou dar o ESC aqui para voltar atrás. E aí, feito isso, da gente criar nossa tabela de marcas, nossa lista de informações, você vai criar uma segmentação de dados, ou seja, um filtro, e nesse filtro você vai colocar justamente aquela sua coluna que tem a lista dos nomes das abas, que é aquela lista de marcas que a gente botou. Por isso que agora eu tenho uma lista com as marcas, hashtag Lacoste reserva, ou seja, uma lista com os nomes das abas igualzinho. Feito isso, você vai criar algum botão, deixa eu te mostrar como é que eu fiz isso, vou até deletar ele. Nesse caso do meu dashboard, eu já tenho uma figura que parece um botão, mas se você não tivesse, você poderia colocar qualquer outra coisa. Você pode colocar uma imagem, por exemplo, você pode vir aqui, deixa eu abrir aqui, por exemplo. Você pode vir no site Flat Icon, e no site Flat Icon você pode pegar um ícone de, sei lá, algum botão que faça entender que a pessoa tem que clicar ali para ir para o dashboard. Então você pode pesquisar aqui por um botão de Go, um botão de Ir, ou um botão de Play, qualquer coisa do tipo. Ó. Você pode clicar aqui para criar um desses botões. E você pode fazer o download de uma dessas imagens, e quando você fizer o download de uma dessas imagens, você consegue jogar ela aqui para dentro do seu Power BI, clicando na guia Inserir e importando uma imagem. Essa imagem pode ser o botão para você ir para aquela aba. Mas no caso, como eu já tenho como o meu plano de fundo já tem uma parte que parece um botão, eu só preciso colocar alguma coisa por cima desse botão para ele ser clicável. Porque ele não é um botão, né? Ele é parte da minha capa que não é clicável, né? Nada aqui é clicável. Então eu tenho que vir aqui na guia Inserir, colocar um botão em branco, que a gente tem justamente essa opção aqui para isso. Botão em branco para a gente conseguir colocar por cima de alguma imagem, por exemplo, que a gente quiser. E aí nesse botão em branco, eu clico nele para ele executar uma ação. Então ele vai executar uma ação e a ação que ele vai executar é ir para uma página específica no meu relatório. Então ir para uma página, qual é a página que eu quero que ele vá? Bom, não é uma página específica. A página que eu quero que ele vá é a página que estiver selecionada dentre as minhas 3 páginas, reserva, Lacoste e hashtag. Então como é que eu faço isso? Vou voltar aqui no botão, na ação, e o destino, ou seja, a aba para onde eu quero que ele vá, eu não vou escolher nenhuma das 3 manualmente, eu vou colocar um destino condicional, ou seja, o destino vai ter uma condição, ele vai depender de acordo com a marca que eu selecionar. Então ele pergunta em qual campo ele deve basear a condição? No campo marcas, porque o meu filtro, a minha segmentação de dados está baseada nas marcas. Então aqui nas marcas, cliquei na coluna de marcas, e aqui a gente só vai deixar o primeiro, ou seja, o primeiro selecionado. Na verdade, quando tiver algum selecionado, o primeiro vai ser o que tiver selecionado e o último vai ser o que está selecionado. Então meio que tanto faz. Mas tudo bem, a primeira marca que tiver selecionada, ou a primeira marca que tiver ali, vai ser o que ele vai considerar. Então vou dar o OK, show! Agora, olha só que legal, se eu clicar, por exemplo, em Lacoste e clicar no botão, lembrando que no arquivo do Power BI Desktop, para usar o botão, você precisa segurar o Ctrl. Então, ó, Ctrl, clica no botão, ele me levou para Lacoste. E aí, se eu voltar aqui, ó, por exemplo, reserva, cliquei no botão, ele vai me levar para a reserva. Show, Alon, mas se as abas estão ocultas, como é que a pessoa vai voltar? Bom, aí para voltar, eu coloquei essa figurinha, que basicamente é um íconezinho de casa que eu peguei lá naquele sitezinho Flat Icon, e eu criei nele uma ação para ele voltar para o menu. Então, eu cliquei nele, vim aqui em ação e falei que ele vai ser uma ação do tipo navegação de página e ele vai voltar para a aba do menu. Então, ele vai ser um botão que vai para um lugar específico, beleza? Que é a aba menu. E eu coloquei esse botãozinho de voltar lá para casa aqui nas 3 abas. Tranquilo? Então, agora eu tenho o botão
para ir, por exemplo, para Lacoste, eu tenho um botão para voltar, eu tenho um botão para ir para hashtag, eu tenho um botão para voltar e assim por diante. Show! Só que agora falta a gente aprender como que a gente consegue restringir qual pessoa vai poder ir para hashtag, qual pessoa vai poder ir para Lacoste, qual pessoa vai poder ir para reserva. Lembrando que isso aqui que a gente está fazendo não é uma funcionalidade nativa do Power BI. A gente está tentando fazer alguma voltinha, alguma gambiarra para chegar nesse resultado. Tranquilo? Mas vamos lá. Qual que é a ideia, então? A gente vai usar a funcionalidade que já existe no Power BI, que é o tal do RLS, Row Level Security, segurança nível de linha, para a gente conseguir restringir qual pessoa vai ter acesso ao quê. Então, no caso, o que eu vou falar é o seguinte. Lembra que nessa minha lista, eu tenho a lista do quê? Das 3 marcas que eu tenho na minha coluna marcas, beleza? E se eu conseguisse restringir que, putz, por exemplo, o João só vai conseguir ver a palavra hashtag. O Diego só vai conseguir ver a palavra Lacoste. A Camila só vai conseguir ver a palavra reserva. Se eu conseguir garantir, usando essa funcionalidade de RLS que eu comentei que existe, se eu conseguir usar ela para definir que uma pessoa só vai poder ver hashtag, outra vai poder ver Lacoste, outra vai poder ver reserva, eu meio que vou conseguir, usando essa funcionalidade, restringir qual aba a pessoa vai ter acesso. Porque, a princípio, ela só vai conseguir acessar a aba se ela conseguir clicar na opção que ela quer aqui dentro. Beleza? Então, vamos ver como é que vai funcionar. Primeiro de tudo, a gente vai vir aqui na guia modelagem, e dentro da guia modelagem, a gente vai vir aqui em gerenciar funções. Funções é justamente isso que eu falei. Tal pessoa vai ter acesso à informação A. Tal pessoa vai ter acesso à informação B. Tal pessoa vai ter acesso à informação C. Isso são funções. Função A, função B, função C. Tranquilo? Então vamos clicar aqui em gerenciar funções. E um detalhe sobre esse gerenciar funções, eu estou gravando aqui esse vídeo em fevereiro de 2023. Então, o Power BI ele acabou de atualizar essa funcionalidade de segurança a nível de linha. E aí, pode ser que para você já esteja igual, pode ser que para você ainda não esteja igual. Como é que faz para ficar igual ao meu? Você precisa habilitar. Eu vou te mostrar agora como que você habilita a nova visualização, né, o novo formato dessa parte de segurança de linha e tal. Você vai fazer o seguinte, você vem aqui em Arquivo, Opções e Configurações e depois em Opções. E aqui, sempre que tiver alguma coisa em uma atualização do Power BI que ainda não foi 100% disponibilizada, ela vai aparecer aqui no seu Power BI em Recursos de Visualização. O que é isso? São coisas que o Power BI está liberando, mas que ainda não foram 100% liberadas porque ele ainda está em melhoria ou coisa do tipo, mas elas funcionam, só que elas não estão 100% liberadas direto. Você precisa primeiro habilitar. Então você vem aqui e lá no final vai ter a opção, Editor de Segurança Aprimorado em Nível de Linha. No meu caso, eu já ativei. No seu caso, você precisa ativar e reiniciar o Power BI. Que é reiniciar o Power BI, fechar e abrir de novo. Então, você ativa essa opção, dá OK, fecha e abre. Ah, não, Alon, para mim já estava aparecendo direto daquele jeito que está igual ao seu. Beleza. Mas nesse caso, porque você está assistindo mais para frente, e aí quer dizer que esse novo visual já foi incorporado. Mas vamos lá para o gerenciar funções. Você vai criar uma nova função, ou seja, você vai definir agora o que vai ser a restrição. Você pode ser a restrição, por exemplo, que alguém só vai conseguir ver a marca hashtag. Então, como é que vai funcionar? Vou chamar aqui, vou dar um nome para essa função, o nome pode ser qualquer, pode ser a função A, por exemplo, mas eu vou chamar de hashtag, eu vou chamar de função hashtag, só para saber que isso aqui é referente a hashtag. Como é que vai funcionar isso? Eu tenho que saber o que eu tenho que restringir. Bom, isso aí depende de como estão as suas tabelas, mas no meu caso, como eu quero restringir as abas, e o que diz o nome da aba é aquela coluna de marcas, eu vou clicar aqui, nessa tabela de marcas, que é o que tem a lista das marcas. Então, eu vou clicar aqui em marcas, beleza? E eu vou adicionar, vou clicar em adicionar uma regra. E aí eu quero que a coluna de marcas seja igual a hashtag. Então, ele vai literalmente olhar da coluna de marcas e ele só, nessa função aqui, hashtag, quem tiver dentro dessa função só vai conseguir ver a palavra hashtag ali nas marcas, beleza? Agora eu vou criar uma nova função, vou chamar de função Lacoste. Show! Agora, eu vou clicar, tô clicado na minha tabela de marcas, vou adicionar, e a marca tem que ser igual a Lacoste. Lembra que tem que estar escrito igualzinho, tá? Não pode estar diferente. Ok. Agora vamos criar mais uma, vou chamar de função reserva. Função reserva. Aqui o nome tanto faz, tá? O nome da função. O que importa é a sua regra tem que estar condizente com o nome que está escrito ali. Então, se está escrito reserva desse jeito, você tem que escrever reserva desse jeito. Show! Então, criei as 3 funções, vou clicar em salvar. Beleza? Ele falou aqui que já salvou as alterações. Agora, o que a gente pode fazer?
a gente pode verificar as funções. Ou seja, a gente ainda não falou quem vai ter acesso à hashtag, quem vai ter acesso à Lacoste, quem vai ter acesso à reserva. A gente só falou que existem essas 3 possibilidades. Agora eu posso simular como seria o relatório de um ponto de vista da pessoa. Então eu posso clicar aqui em exibir como e eu posso escolher a função hashtag, Lacoste ou reserva. Vou escolher Lacoste, por exemplo, e dar o OK. E aí é o primeiro cuidado que você precisa tomar, porque eu falei que isso não é nativo. Olha só, a gente habilitou a função Lacoste. Então agora, o que eu queria? Que só aparecesse Lacoste. Repara que a reserva sumiu. Apareceu Lacoste. Só que apareceu hashtag. Por que apareceu hashtag? Porque antes de eu salvar o relatório, digamos assim, antes de eu pedir para ele exibir a função, eu deixei hashtag selecionada. Então ele continua com a hashtag selecionada. Se eu voltar aqui para Lacoste, aí a hashtag some, mas eu não quero que isso aconteça, eu não quero que apareça a hashtag. Então deixa eu clicar aqui nesse botão de parar a exibição para voltar a ver o relatório completo. Então, vou fazer o seguinte, eu vou desmarcar Lacoste, vou desmarcar tudo. Então tá aqui, ó, ele não está marcando nada específico. Ah, não, se ele não marcar nada específico, a princípio o que ele vai fazer? Ele vai para a primeira aba, lembra que ele ia para a primeira em ordem alfabética? Que a gente pediu para ele ir para o primeiro? Então ele ia para o primeiro. Mas vamos lá, se eu vier aqui em exibir como e agora escolher Lacoste, repara que agora sim só vai aparecer Lacoste. Por que só vai aparecer Lacoste? Justamente porque é a opção que a gente tem aqui, que a pessoa está habilitada. Então a pessoa consegue clicar aqui em Lacoste, clicar em ir para o dashboard. Beleza. Vou parar aqui a exibição, só para conseguir voltar do jeito que estava. Então agora falta o quê? Falta a gente definir quais pessoas vão ter acesso a Lacoste, quais pessoas vão ter acesso à hashtag, quais pessoas vão ter acesso à reserva. Então primeiro vamos salvar o relatório, eu vou salvar o meu arquivo, e a gente precisa, para fazer isso, para definir qual pessoa vai ter acesso a qual informação, jogar o nosso relatório lá para o Power BI Online, clicando aqui na guia página inicial, lá no botão de publicar. E aqui no botão de publicar, vou clicar na minha área de trabalho, no meu workspace, e clicar em selecionar. Então ele está colocando o meu relatório lá no Power BI Online, e por lá a gente vai conseguir visualizar ele. Beleza. Então, olha só, ele terminou aqui de publicar, vou clicar em Entendi, e aí eu vou voltar lá no Power BI Online. E aí no Power BI Online, para acessar, é só vir aqui em app.powerbi.com, eu vou vir aqui no canto inferior esquerdo, em meu workspace, e está aqui. Está aqui o nosso workspace, então está o nosso relatório. Então, o relatório é esse azulzinho aqui, posso clicar nele, e eu, Alon, posso ver ele normalmente. Então, se eu clicar aqui no meu relatório, ele vai abrir. Eu, pessoalmente, consigo ver tudo, consigo clicar aqui, voltar e tal, porque eu não tenho restrição nenhuma, eu sou o criador do dashboard. Só que agora eu quero restringir qual pessoa vai ter acesso a qual informação. Bom, a princípio, como é que a gente faz? Para a gente conseguir restringir o acesso, a gente precisa primeiro saber uma coisinha. Quando a gente publica um relatório, tem 2 coisas que aparecem aqui. Tem o relatório, que é o dashboard, e tem o conjunto de dados, que são as informações por trás do dashboard, as tabelas, as fórmulas, os relacionamentos e tal. Então, onde que a gente define qual pessoa vai ter acesso a qual informação? Não é no relatório, é no conjunto de dados. Por que é no conjunto de dados? Porque o conjunto de dados são as informações que alimentam o dashboard. Eu quero restringir as informações que a pessoa vai ter acesso. E se eu restringir as informações que a pessoa vai ter acesso, consequentemente eu vou conseguir restringir o relatório final que ela vai visualizar. Tranquilo? Então você vai clicar aqui nos 3 pontinhos, e você vem aqui em configuração, em segurança, na verdade, segurança. E aí, olha só, ele mostrou pra gente todas as funções que existem. Função hashtag, função Lacoste, função reserva. Por que está aparecendo esse número 0 aqui do lado de cada uma delas? Porque não tem nenhuma pessoa atribuída a nenhuma dessas funções. Então, você vem aqui e atribui. Por exemplo, eu quero que na função hashtag tenha um e-mail de suporte. Então, aqui, ó, suporte, @hashtag, ok, adicionar. E aí na função Lacoste, ele pediu para eu salvar, então eu vou clicar aqui em salvar. Então, cada modificação que eu fizer, eu tenho que vir aqui embaixo em salvar. Função Lacoste, eu vou colocar, por exemplo, deixa eu colocar um e-mail, alon@hashtag, que é outro e-mail meu. Acho que esse e-mail não está cadastrado aqui não. Vou botar, sei lá, Diego@hashtag, adicionar, beleza, ok. Eu vou para o próximo aqui, salvou. Adicionar, beleza, vou clicar aqui em salvar e assim por diante. Então você vai atribuindo as funções aqui dentro. Beleza. Só que, um detalhe importante. Agora, então, eu falei que o e-mail do suporte vai ter acesso somente aos dados da hashtag, o e-mail do Diego vai ter somente acesso aos dados da Lacoste. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, João Lira na reserva. Ok, adicionar e salvar. Só que eu ter atribuído às pessoas as funções não quer dizer que elas já tenham acesso ao dashboard. Isso não basta eu atribuir às pessoas as funções. Eu preciso também
compartilhar o relatório com elas, beleza? Como que eu faço então? Bom, recentemente no Power BI, tem um tempinho, uns meses na verdade, talvez quase um ano, a partir do momento que você cria um dashboard, as pessoas da sua empresa, ou seja, do mesmo domínio que você, do mesmo nome de empresa que aparece depois do arroba, vão ter acesso ao relatório, contanto que você compartilhe o link dele, beleza? Então eu vou clicar aqui em compartilhar e ele fala, ó, pessoas na sua organização com o link podem exibir e compartilhar, então você clica em copiar link. Lembrando que para compartilhar o relatório de forma privada, ou seja, para a pessoa poder ter que fazer login e senha para entrar no dashboard, precisa ter a licença Pro do Power BI, tranquilo? Então, copiei aqui, a licença Pro, se você não tiver, você pode testar de graça por 60 dias. E agora eu vou abrir uma outra janela, e nessa janela eu estou logado com o e-mail de suporte, beleza? Que eu tenho também a licença Pro. Agora eu posso colar o link que eu copiei, por exemplo, imagina que o Alon pegou o link e mandou para a pessoa que tem acesso. Então aqui ela já vai ter acesso. Ela vem por aqui, ela só tem acesso à hashtag, pode clicar aqui em ir para o dashboard. E eu posso trocar se eu quiser, por exemplo, olha só, eu posso vir aqui, agora eu estou na minha conta do Alon, né? Não estou na conta do suporte, posso voltar aqui nos 3 pontinhos, segurança, e agora eu vou tirar, por exemplo, o suporte aqui da hashtag, vou colocar suporte agora na reserva, então vou colocar aqui suporte, @hashtag, adicionar e salvar. Beleza, agora, voltando ali no outro, deixa eu clicar aqui em meu workspace, na verdade, ó, deixa eu colar aqui o link do relatório, e aí agora, ó, lembra aquele cuidado, hein, reserva, agora foi reserva, ele estava com o hashtag selecionado, ir para o dashboard, beleza? Só que você repara que, de novo, eu deixei claro que não é uma função nativa do Power BI, então ele pode acabar tendo esses bugzinhos, né? Esses problemas que podem acabar fazendo a pessoa ir para aquela aba que a gente não quer. Então, por exemplo, reserva eu quero que ela vá porque foi que eu liberei. Só que lembra o detalhe, se a pessoa não selecionar nada, o que vai acontecer? Beleza, ele foi para reserva, tudo bem, porque era o primeiro que ele tinha disponível ali. Show! Só que tem um pequeno detalhe. Se uma pessoa compartilhar o link de uma aba específica, por exemplo, olha só, eu, Alon, consigo compartilhar o relatório. Então, por aqui eu estou compartilhando o relatório. Só que quando eu compartilho o link do relatório, ele compartilha nessa aba, que é a aba do menu. Só que se eu, Alon, ou uma pessoa que tem acesso, por exemplo, à aba da hashtag, abrir aqui a aba da hashtag e copiar o link, olha só, se eu copiar o link, eu posso voltar lá na conta do suporte, abrir aqui em cima, e lembra que o suporte, em tese, não tem acesso à hashtag, só tem acesso à reserva. Mas se a pessoa do suporte vier aqui em cima, lembrando o suporte é o e-mail que eu liberei acesso, se ela colar o link da hashtag e abrir, ela consegue ver. Por quê? Porque a pessoa tem acesso ao relatório. Eu não consigo restringir ela a ir para a aba especificamente se ela conseguir dar um jeito. Eu consigo restringir aquela lista, aquela segmentação de dados. Tanto que se ela voltar para cá, ela não tem mais acesso à hashtag. Mas se ela tiver o link do relatório da hashtag, ela consegue abrir porque ela tem acesso ao dashboard. Então, algumas outras coisas que a gente pode fazer. Como é que a gente consegue garantir que, putz, mesmo que a pessoa tenha o link, ela não vai conseguir acessar? Bom, a gente pode ir um pouquinho mais longe e voltar lá no nosso relatório. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso voltar aqui na guia modelagem, gerenciar funções, e nessa função hashtag, eu posso tentar garantir que a pessoa só vai conseguir acessar a hashtag e nada mais. Então, o que a gente fez de restrição? A gente falou que as marcas, a pessoa só vai poder ver a marca hashtag. Só que ela só vai poder ver a marca hashtag na lista ali de opções de informação que a gente tem. Tranquilo? Naquela listinha que a gente tem ali, por exemplo, da segmentação de dados. Uma outra coisa que a gente pode fazer é adicionar uma outra condição. Na verdade, deixa eu excluir essa condição aqui. Agora, a outra condição vai ser da tabela... Eu quero que ela não consiga ver nada da tabela Lacoste e eu quero que a pessoa também não consiga ver nada da tabela reserva. Por quê? Porque eu estou falando da função hashtag. Na função hashtag, ela só pode ver informações da hashtag. Não quero que ela consiga ver nada da tabela Lacoste e nada da tabela da reserva. Tranquilo? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui na tabela Vendas Lacoste e vou adicionar uma condição. Só que eu vou adicionar uma condição que é impossível de ser satisfeita. Então, por exemplo, na tabela Vendas Lacoste, a gente tem várias colunas. E aí, por exemplo, a gente pode... Olha só, tem várias possibilidades, tá? Você só tem que criar uma condição que com certeza nunca vai ser satisfeita. Por exemplo, na tabela Vendas Lacoste, a única marca que eu tenho é Lacoste. Então, se eu colocar aqui marca igual a banana, estou inventando aqui, tá?
nunca que a marca na tabela da Lacoste vai se chamar banana. Ou então outra possibilidade, o ano da venda, eu sei que eu comecei a vender, por exemplo, em 2013. Então eu posso colocar o ano da venda, tem que ser igual a 1.800. Nunca vai ser igual a 1.800. Então eu vou fazer isso. Então eu quero que ela só consiga ver as informações da Lacoste se o ano for igual a 1.800. Isso vai acontecer em algum momento? Não, então ela não vai ter acesso a informação nenhuma da Lacoste. O que mais? Na reserva também vou restringir. Porque, por exemplo, lembra que a gente está ainda restringindo as coisas da função hashtag. Então, eu só quero que ela veja hashtag, não quero Lacoste, não quero reserva. Então, na reserva também vou adicionar, o ano tem que ser igual a 1.800. E assim por diante. E você faz isso nas outras. Ó. Na Lacoste, eu não quero que ela venda nada, eu não quero que ela veja nada da hashtag. Então, na função Lacoste, vou lá na hashtag e vou colocar aqui, ó, o ano tem que ser igual a 1.800. Na reserva, que é outra coisa que ela não pode ter acesso, o ano tem que ser igual a 1.800. Agora, na função reserva, a mesma coisa. Eu não quero que ela tenha nada da hashtag, então o ano tem que ser igual a 1.800. E na Lacoste, que ela também não pode ter acesso, o ano tem que ser igual a 1.800. Pronto. Salvei, coloquei condições que com certeza não serão atendidas. E aí vou vir aqui, vou salvar o arquivo, vou clicar em publicar. E aí, clicando em publicar, vou clicar aqui de novo no meu workspace. Quero substituir o relatório. Beleza. E aí, agora que eu substituí o relatório, a princípio agora ele vai ser atualizado. Então ele vai ser atualizado com as novas regras que eu criei aqui de segurança de informações. Beleza. Então agora eu vou clicar em entendi. Vou voltar para a conta do suporte. Na conta do suporte eu vou abrir o relatório. Abrir o relatório. Ele só vai ter a opção da reserva. Ok, mas e se a pessoa conseguir ter acesso ali ao link da hashtag? Então, por exemplo, a pessoa veio aqui, só eu que tenho acesso ao link da hashtag, fui lá, dei um Ctrl+C, compartilhei com a pessoa e ela no outro e-mail foi lá e deu um Ctrl+V. E agora, o que vai acontecer? Ela não consegue mais ver os dados da hashtag. Ela consegue abrir a aba, mas ela não consegue ver nada porque eu simplesmente não permiti com que ela visse as informações da hashtag. E a mesma coisa se ela tentar acessar a informação da Lacoste, por exemplo. Deixa eu voltar aqui no relatório. Vou abrir aqui as vendas da Lacoste, porque, lembra, eu que fiz o dashboard tenho acesso a tudo. Se eu clicar em Ctrl+C, voltar ali e der um Ctrl+V lá no meu outro e-mail, a pessoa não consegue ver nada da Lacoste, ela só consegue ver dados realmente da reserva. Então, ela consegue até abrir as outras abas se ela conseguir o link de algum jeito, mas ela não consegue visualizar as informações. Tranquilo? Último detalhe. Alon, e se eu quiser que a pessoa consiga visualizar tudo? E aí tem um pequeno detalhe que é o seguinte, olha só. Se a gente voltar lá no relatório e vier aqui em segurança, você pensa assim, putz, se eu quero que aquela pessoa consiga ver tudo, é só eu tirar as restrições dela. Então, por exemplo, eu quero que o suporte consiga ver tudo. Eu vou tirar o suporte daqui, das restrições, e salvar. Pronto. O suporte não tem mais restrição nenhuma. Então, a princípio, o suporte deve conseguir ver tudo. E aí você volta aqui no suporte, clica em atualizar, e aí você fala, putz, cadê a segmentação de dados? E é aí que entra o detalhe. A partir do momento que você cria regras de segurança lá no Power BI, você não consegue compartilhar o relatório com uma pessoa sem atribuir ela a alguma função. Então, por exemplo, nesse momento, eu estou na conta do suporte. A conta do suporte não está em função nenhuma. Deixa eu voltar para a minha conta do Alon, aqui, 3 pontinhos, segurança. A partir do momento que eu crio essas funções de segurança, eu preciso obrigatoriamente colocar as pessoas que eu quiser que possam visualizar o relatório aqui dentro. Então, ou em uma das 3 funções que tem aqui. Como o suporte não está em nenhuma das 3 funções, o suporte não consegue ver nada. Então, não aparece nada para a pessoa aqui. Inclusive, se eu compartilhar qualquer link, por exemplo, eu acho que eu estou com um link copiado aqui, ó. Vou dar um Ctrl+V no link lá da aba da pessoa. Dashboard de vendas de Lacoste. Não aparecem nem os gráficos, tá vendo agora? Porque a pessoa não está atribuída a nenhuma função. E você fala, putz, Alon, mas agora eu vou ter que só liberar para a pessoa ou hashtag, ou reserva, ou Lacoste. E se esse e-mail do suporte for do diretor da empresa, eu quero que ele veja tudo. Bom, se você quiser liberar para alguém ver tudo do relatório, aí você tem que voltar aqui no Power BI, na guia modelagem, gerenciar funções e você criar uma função nova sem restrição nenhuma. Então você vem aqui em função nova, vou chamar aqui de sem restrição, ou vou chamar de tudo, tanto faz o nome, e você não coloca condição nenhuma, beleza? Vou salvar, beleza, salvei as restrições, né? Vou salvar agora o relatório, e vou lá na guia página inicial e
publicar o relatório já com as modificações. Então lembra, sempre que você fizer modificação aqui no seu relatório do Power BI, você precisa subir esse relatório lá no seu Power BI Online. Estou falando de mudança estrutural, né? Putz, apaguei algum gráfico, mexi em alguma configuração aqui, você vai ter que jogar lá de novo. Beleza. E aqui, se a pessoa se eu voltar aqui na minha parte de segurança e atualizar, agora vai aparecer a nova opção chamada de sem restrição. Lembrando como é que eu faço para chegar nessa página. Meu workspace, 3 pontinhos aqui no conjunto de dados, segurança. Agora apareceu aqui o sem restrição. Por enquanto, o suporte continua não tendo acesso. Se o suporte clicar aqui, não vai ter acesso a nada. Meu workspace, clicar no relatório aqui, nem aparece. Beleza. Olha só, o que eu tenho que colocar? Tenho que colocar aqui justamente o suporte nessa função de sem restrição. suporte@hashtag.com, adicionar. Agora sim, vou salvar. E deixa eu copiar o link do relatório, só para poder compartilhar com a pessoa do suporte, por exemplo. Então, vou clicar em compartilhar, copiar link. E agora, olha só, a pessoa do suporte, quando ela vier e colar aqui, agora ela vai ter acesso irrestrito a todas as informações. Ela pode ver hashtag, ela pode voltar, ela pode ver reserva, ela pode ir e assim por diante. Então, só lembra disso. Se você for criar essas funções para restringir quais pessoas vão ter acesso a quais informações, você só precisa garantir que você também tem uma outra função, uma última função ali de sem restrição para você colocar as pessoas que você quer que consigam ver tudo. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esqueça de sentar o dedo aqui no like e comenta aqui embaixo nossa famosa hashtag até o fim Alon, para a galera que sempre chega até o final da aula. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para você o link de um mini curso gratuito de dashboards em Power BI para você ficar ainda mais fera nessa ferramenta. Muita gente pergunta também se a gente tem curso completo de Power BI. Sim, a gente tem curso completo, que é o Power BI Impressionador. Se você quiser saber mais detalhes, vou deixar o link aqui na descrição. Sem mais delongas, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos de Power BI. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.